Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um presidente que governou o Brasil num dos momentos mais turbulentos do mundo, Venceslau Braz. A presidência dele foi literalmente forjada no meio de uma crise atrás da outra. E para começar, um fato que já chama a atenção. Venceslau Braz viveu até os 98 anos. Isso faz dele o presidente mais longevo da nossa história. Pensa só, ele viu quase meio século de história do Brasil acontecer depois que ele saiu do poder. É impressionante. Então, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender quem foi Venceslau Braz. Depois, como foi governar em plena guerra. Vamos decifrar os famosos 3Gs do governo dele, falar sobre uma lei que mudou o Brasil e, no final, fazer um balanço do seu legado. Vamos lá então. Quem era Venceslau Braz? De onde ele veio antes de se tornar presidente? O nome completo dele era Venceslau Braz Pereira Gomes. Ele nasceu lá em Minas Gerais em 1868. Advogado de formação, ele se tornou uma figura central na política da República Velha, sabe? Aquela época da famosa política do café com leite, em que o poder ficava revezando entre as elites de Minas e São Paulo. E a carreira política dele foi uma escalada, assim, metódica e muito bem sucedida. Ele começou lá por baixo, como promotor, prefeito, daí virou secretário de Estado, depois deputado federal, chegou a presidente de Minas em 1909 e um ano depois já era vice-presidente do Brasil. Foi um caminho muito estratégico que o levou direto para o topo do poder. E é aí que a gente chega no momento em que ele assume a presidência. E olha, o cenário não podia ser mais caótico. Ele governou de 1914 a 1918, e o mandato dele começou em novembro de 14, ou seja, só 3 meses depois do início da Primeira Guerra Mundial na Europa. A pressão sobre o Brasil já começou ali, de cara. Mas os problemas não eram só lá fora, não. Aqui dentro, ele já pegou o país fervendo. Tinha a Guerra do Contestado rolando no Sul, uma disputa de terra super violenta, e logo em 1915 estourou a Revolta dos Sargentos. Ou seja, era crise por todo lado. Para a gente conseguir entender a presidência dele, os historiadores criaram um jeito bem fácil de lembrar dos 3 maiores desafios que ele encarou. E a fórmula são esses 3Gs, que basicamente resumem o governo dele. Primeiro, a Grande Guerra. Segundo, as greves gigantescas de 1917. E terceiro, a gripe espanhola. Cada G desses foi uma crise enorme que marcou seu governo. Bom, sobre a guerra. No começo, em 1914, a política do Brasil era de neutralidade. A ideia era ficar fora da confusão europeia. Só que, em 1917, tudo mudou. O Brasil declarou guerra à Alemanha e entrou no conflito ao lado dos aliados. Mas por quê? O que aconteceu para essa virada acontecer? A gota d'água foram os ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. Navios como o Paraná, o Tijuca, o Macau foram afundados. Isso gerou uma comoção nacional e não teve mais jeito. A pressão popular e política empurrou o Brasil para dentro da guerra. E aí a gente chega no segundo G, as greves. Com a guerra, a economia virou um caos. Os produtos sumiram, os preços dispararam. Olha só, o custo de vida subiu 16%, mas os salários aumentaram só 1%. Essa conta simplesmente não fecha, né? A situação ficou insustentável. E essa insatisfação explodiu na greve geral de 1917 em São Paulo. Foram mais de 50 mil trabalhadores parados. Imagina, a maior cidade do país paralisada. Foi um momento que mostrou a força que o movimento operário estava ganhando. E como se já não fosse o suficiente, bem no finalzinho do mandato dele, em 1918, chegou o terceiro G, a gripe espanhola. A pandemia varreu o Brasil de forma avassaladora, causando milhares de mortes. Foi um golpe terrível para fechar um governo que já tinha sido tão difícil. Mas, olha que curioso, no meio de todo esse caos, o governo Brasil não ficou só apagando incêndio, não. Ele também foi um período de construção, de deixar coisas importantes que duram até hoje. Essa citação aqui dá uma ideia do tamanho do problema. Antes de 1916, o sistema de leis do Brasil era uma bagunça, baseado em regras de Portugal de 1603. Pensa nisso. Era um sistema completamente ultrapassado para um país que queria ser moderno. E aí que entra o grande feito, o Código Civil de 1916. Foi o primeiro conjunto de leis privadas unificado do Brasil. Um documento só que organizou a casa, substituiu centenas de leis velhas e ficou valendo por quase um século, até 2002. Foi algo realmente monumental. E além desse código, ele conseguiu resolver outra questão interna gravíssima, a Guerra do Contestado.
Em 1916, ele mediou um acordo que finalmente definiu a fronteira entre Paraná e Santa Catarina e botou um ponto final naquele conflito sangrento. Bom, depois de ver tudo isso, qual o legado que fica? Como a gente pode resumir a presidência de Venceslau Braz e o que veio depois para ele? Acho que essa tabela ajuda a gente a fazer um balanço. Ele enfrentou a Guerra Mundial e colocou o Brasil no cenário global. A crise econômica forçou o país a se industrializar. Ele lidou com uma das maiores mobilizações de trabalhadores da nossa história. E, claro, deixou o legado imenso do primeiro Código Civil. Foi um governo que viveu nesse equilíbrio entre a crise e a construção. E depois da presidência, ele simplesmente se afastou da política nacional. Voltou para a cidade dele, Itajubá, em Minas, e foi cuidar dos seus negócios. Viveu uma vida bem longa e mais tranquila, falecendo só em 1966. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Como é que um líder consegue construir o futuro de um país ao mesmo tempo em que precisa lutar contra as crises gigantescas do presente? A presidência de Venceslau Braz é talvez um dos melhores exemplos dessa tensão. Um gestor de crises e, ao mesmo tempo, um construtor do Brasil.